A gente estava firme na fé, porém, a gente conseguiu o que a gente queria. Novamente, a minha fé foi esfriando, foi virando normalidade. Ah, vamos à missa hoje, a Eliane me chamava. Eu falo que é o sintoma do filho mimado, né? Exatamente. A Eliane me chamava, hoje tem missa, vamos. Eu pensava em N coisas. Às vezes até colocava, não, que eu tenho que fazer isso com as crianças, tenho que fazer aquilo. Menos que a prioridade era ir na missa. Isso. E aí, novamente, a fé começou a esfriar. Gente, casamento sem fé, não sei como as pessoas conseguem. Para mim, não existe, é impossível. O casamento, ele precisa de fé, né? O sacramento da união, o casamento, ele precisa da fé. Ele não é formado de duas pessoas. Isso é a nossa, isso é o que a gente acredita como católico. Então, tipo, o casamento, ele é formado de 3 pessoas. Então, se a gente começa a abandonar uma pessoa, daqui a pouco existe um afastamento aqui. E aí a gente começou a viver esse afastamento, esse esfriamento de novo. E aí esfria a fé, esfria o casamento e começa a desandar. E aí começa um monte de coisa. Enfim, a Sara nasceu. Eu resolvi fechar minha loja, né? Eu vendi a minha loja para poder ser mãe. E aí, resumidamente, né, eu vou contar que foi um outro ponto de virada na minha vida, que foi a segunda vez que eu optei pela família. Então, eu já tinha aberto mão uma vez da minha vida profissional para voltar para Pinheiral. Depois, eu abri mão da minha vida profissional no melhor momento da loja, quando a Sara nasceu, porque eu falava pro Jean que quando eu entregava ela para minha mãe para poder trabalhar, era como se os olhos dela me dissessem, não vai. A Sara chorava, ela não se adaptava, ela não ficava tranquilamente como o Thomas ficava. Então eu falei pro Jean, não, eu não tive filho para deixar com a minha mãe criando, eu tive filho porque eu quero criar. E aí eu falei para ele, eu vou vender a loja e vou ficar em casa. Aí o Jean falou para mim assim, olha, amor, eu vou sustentar a nossa casa, mas é impossível sustentar o seu luxo, porque eu tinha uma renda que era, o Jean já sustentava a casa, e a renda era para as coisas supérfluas, né? Então, eu comprava coisas para mim, coisas para as crianças, roupa para o Jean, ou era para a gente passear. Então, o dinheiro era só para as bobeiras. E eu falei, tudo bem, a gente vai mudar de padrão de vida, mas ok. Então, essa foi uma decisão também muito difícil. E muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, ai, que bom que você podia, porque eu também queria e não posso. E várias vezes eu falei, poxa, será que não pode mesmo ou não tem coragem? Porque não é uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil. Não é fácil manter essa decisão, é difícil manter essa decisão. A gente estava numa fase da nossa vida muito boa financeiramente, né? E a Liliane, quando veio falar, eu falei, nosso padrão de vida vai cair. Vai cair porque a gente já estava acostumado com aquilo. A loja estava tendo um faturamento bom também. Então, assim, a gente... Por alto, caiu, assim, eu falo que caiu 40% em relação ao total de dinheiro, mas, na verdade, antes éramos 3 e passamos a ser 4. Então, por pessoa, né, per capita, caiu mais do que isso. E a gente mudou tudo. A gente que tinha o hábito de ir todo final de semana num barzinho, sair numa pizzaria, a gente parou. A gente que tinha o hábito de estar sempre fazendo mini viagens, né, passeios em cidades próximas, a gente parou. E a gente foi cortando tudo isso. Mas a gente estava infeliz? Não. Estava vivendo a fase mais feliz da minha vida. Eu era muito realizada. Em alguns momentos, claro, sentia muita falta de não poder comprar, muita falta de não ter as coisas, de não poder mais comprar as coisas para minha casa igual eu comprava antes. Mas eu senti uma felicidade, uma gratidão de estar em casa com os meus filhos, que era, assim, maior que tudo. E valeu muito a pena para mim. Não estou falando para ninguém fazer isso. Cada um sabe da sua realidade, mas eu tô falando que foi, assim, pra mim, muita realização. E pra família foi excelente, foi excelente porque eu comecei a ler, estudar sobre família, e aí eu comecei a implantar isso na cabeça do Jean. E uma coisa que eu sempre falo, brinco com as minhas amigas, é o seguinte, é a mulher que direciona a casa, né? Isso. Eu acredito muito que o homem seja o cabeça da casa, mas a mulher que aponta para onde ele vai olhar, que o pessoal fala, né? A mulher é o pescoço. É onde gira a direção do cabeça. Então era justamente isso, eu comecei a implantar na cabeça do Jean a importância de eu estar em casa, a importância de eu educar os nossos filhos na fé, a importância
da alimentação na mesa, né? Dos cuidados, do momento. A gente começou e isso começou a ser uma crença nossa, então não era mais só minha. Ele valorizava esse meu trabalho de dentro de casa também. Mas, de qualquer forma, eu estava vivendo um momento de fé implantando na cabeça das crianças e o Jean ainda estava frio de novo na fé. Frio. E bem frio, porque antes disso, eu já fazia algumas coisas na igreja, além de ir à missa. Então, assim, muito, muito lá atrás. Então, nesse momento, eu já não estava nem querendo nem ir na missa, que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Já não estava querendo nem ir na missa. Então, a Liliane, todo domingo era a mesma história, que a gente tem que ir na missa e tal. E aí, um dia, você quer contar? Quer começar a contar? Evento? E aí eu assistia um evangelista falar todos os dias no YouTube, né? Eu ia fazendo janta, fazendo almoço e ouvindo ele falar, colocava um fonezinho de ouvido e ficava ouvindo. E aí eu descobri que ele ia vir a Volta Redonda. Eu falei com o Jean, vamos, o Jean, não, de jeito nenhum. Na verdade, como a gente não falou o nome, eu posso falar. Eu vi alguns vídeos que a Liliane assistia, eu não assistia os vídeos, mas eu vi alguns trechos, e eu falava, meu Deus, eu não aguento ouvir esse cara falando 10 minutos, porque, assim, eu nem sabia o que ele estava falando. Porém, o jeito dele falar não era um jeito que me atraía ali, sabe? É muito chorão, assim, falando meio devagar. Eu falei com ela, eu não aguento ouvir isso por nada. Mas aí eu fiquei, né? Cheguei um dia, um final de semana a gente foi passar e passou, né? Não comprei ali, mas tava no final de semana na casa da minha irmã. O Jean já tinha tomado uma cervejinha, tava lá batendo papo com meu cunhado e o meu cunhado gostava muito dessa pessoa que eu assistia também. E aí ele falou, você viu que ele vai estar lá em Volta Redonda? Eu falei, vi, tô doida pra ir, mas o Jean não quer ir comigo. Aí o Jean falou assim, se você pagar, eu vou. Aí eu achei que ela não ia pagar, porque o ingresso estava um pouquinho caro. O ingresso era caro, mas apesar de ter parado de trabalhar, eu sempre fiz uns bicos, trabalhava em casa de alguma forma. E aí eu falei, então vou comprar agora. E eu comprei, aquilo devia ser 1h da manhã. Eu entrei no site, comprei o ingresso pra mim e pra ele. Aí compramos com bastante antecedência e tal. Quando chegou o dia do evento, aí eu falei, vamos, não sei o que. Aí o Jean, não, vamos não. Não quero ir não, ouvi aquele cara chato falando, não vou não. Foi. Aí ele, chama sua mãe. Aí eu, Não, eu não casei com a minha mãe, não aceito. Gente, eu carrego a minha mãe pra tudo quanto é lugar, amo demais, minha mãe tá sempre com a gente. Mas sempre, assim, eu sempre coloquei isso pro Jean. Eu não vou ser aquela esposa que vai no aniversário, enfim, em todos os eventos, sem o marido levando a mãe. Eu posso levar minha mãe, mas o marido tem que estar junto. E aí eu falava pra ele, não vou aceitar isso, porque isso vira uma rotina, né? Isso vira uma mania. E é verdade, eu não quero essa mania. Então, assim, existiam coisas que eu falava, não vou aceitar. E aí fomos, né? Fomos morrendo de medo pro evento. Aí chegou no evento. Já me zoando que a gente não sabia nem que roupa ir. Nossa, já tava difícil de encostar o carro, de parar o carro, né? Porque tava muito cheio. Tava tendo fila ali pra entrar. E eu olhando, esse evento era numa igreja protestante, numa igreja evangélica. E aí eu olhei pra cara dela e eu falei, eu tô me sentindo um patinho feio aqui. Eu sei que eles são muito receptivos, eu tenho muitos amigos, minha família por inteira, assim, é evangélica. Porém, eu estava me sentindo num lugar... Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, que eu falei... Eu não sabia o que ele ia falar, como seria a palestra, e nem quem estava ali, né? Porém... Ele, na cabeça dele, e de tanto ele falar, acabou que na minha também, ele falou assim, amor, só vai ter a gente de católico lá. Eu falei, o que a gente tá fazendo aqui? E assim, foi interessante que o menino começou a palestra perguntando quantos isso aqui... Foi interessante. Foi interessante porque ele ganhou a gente ali naquele momento. Ele falou, quantas aqui são dessa igreja? E aí eu falo que 1/3 levantou a mão. Aí a gente olhou, só isso? E aí ele, quantos aqui são católicos? Aí mais ou menos 1/3 levantou a mão. E quantos aqui não são nada, mas querem ouvir a palavra de Deus? Aí muita gente levantou a mão. Então, tava dividido, né? Tínhamos 3 partes iguais ali, assim, muito próximas. E aquilo ali ganhou a gente. Eu sei que o Jean chorou a palestra inteira.
Isso inteira. porque as minhas expectativas estavam todas ali. Eu falei, "Ih, eu vou acompanhar minha esposa, eu vou dar nem ideia do que ele vai falar, porque assim, eu não estava com expectativa de nada ali, eu só deixei. E realmente foram palavras que teve ali o poder da fé, o poder do Espírito Santo, que tocou meu coração de verdade, assim. Isso. E aí, gente, vocês podem pensar assim, e agora? Imagina, agora a Liliane ficou feliz, ela também chorou porque o Jean chorou. Não. Eu, na verdade, eu fiquei com medo, porque o Jean, ele se envolveu tanto no negócio, ele chorou, mas Não, chorou, eu reparei só um adendo rapidinho, eu reparei tudo. Depois que eu vi que começou, ainda teve uma música no início, eu sou músico, eu adoro, eu olhei tudo, tinha, palco, né? Ele se cantou com palco, com instrumental. Uma bateria, né? Lá no aquário. O som, eu que entendo de som, fiquei olhando o som, analisando. Eu falei, nossa, que legal, que legal. E aí, na minha cabeça, eu gostei muito. Foi, assim, muito tocante a palestra. Só que eu não saí de lá tão encantada quanto o Jean. Porque, na verdade, eu saí de lá com medo. Porque eu falei, agora o Jean vai querer virar evangélico. Gente, nada contra, não é nada contra. Mas eu sou católica. Então eu falei, meu Deus, agora ferrou, porque vamos dividir o casamento. Tipo, isso não passava na minha cabeça, né? Mudar a minha religião. E aí eu falei, pronto, agora o Jean vai querer ir pra lá, eu vou querer vir pra cá. Outra crise no casamento, tudo de novo. Aí a gente veio no carro conversando, e até então a Liliane, eu não sabia que ela estava pensando isso. Mas a gente veio conversando e falando, nossa, é verdade. Eu não lembro certamente qual foi a palavra, se é que teve uma palavra, uma frase que me tocou. Eu acho que não teve, foi por inteiro. Só que eu acho que foi o poder do Espírito Santo mesmo agindo no meu coração, na minha vida, que eu vim no carro falando, não, que é isso, que a gente tem que buscar Deus mesmo, e que eu tenho que estar firme. Que eu tenho que estar firme na fé, que isso e aquilo, e falando. E a Liliane, concordando e tal, mas eu não sabia que ela estava com esse medo. Até que a gente chegou em casa, né? E aí até que, tipo assim, passou aquela euforia, se eu não me engano. Eu lembro que foi um dia durante a semana, se eu não me engano, foi uma terça-feira. Quando chegou no domingo, o Jean falou assim, vamos à missa? Aí eu, hã? Tipo, hã? Aí o Jean, não quero faltar à missa nunca mais.